Eu me chamo Santiago. Eu nasci no ano de 1950, em Portugal, na cidade de Lisboa. Imigrei para o Brasil há alguns anos. Hoje, na atualidade, estou com 73 anos de idade e moro na cidade de Bandeirantes, na região de Brasília. E foi no ano de 1970. Naquela época eu tinha só 20 anos de idade. Eu havia me formado como militar naval. Ao me formar como militar naval, eu era responsável por operações em embarcações, manutenções em serviços de termo que se aplica aos profissionais da Marinha. E foi um dia que me designaram para cumprir uma operação. Então eu fui para uma ilha chamada São Jorge, conhecida como a Ponta dos Rosais, localizada no extremo noroeste do Portugal. E nesses 89 dias naquela ilha, eu ia ficar instalado no farol. Um farol de 271 metros, pois a sua lanterna está a 58 metros acima do nível do mar. E essa foi a operação que foi designada a mim, de ficar sob observação e responsabilidade em relação à altura da lanterna de 58 metros ao nível do mar, e também executar manutenções e ficar responsável sob as sinalizações de navios e aviões. E o capitão ia ficar 2 semanas, até que eu me adaptasse às funções designadas a mim. Pois esse farol havia entrado em funcionamento no ano de 1958 e, sob vistoria de oficiais da Marinha, eles descobriram que desde o ano de 1958 a 1970, aquele farol não havia manutenção e observação com frequência. Assim eles relatavam nos documentos. E eu, como um rapaz de 20 anos de idade, um militar da Marinha, eu sabia que eu estava com uma grande responsabilidade na mão, e de forma alguma eu poderia falhar naquela operação. Então, na primeira semana, começou a ser realizada a operação. O capitão começou a me orientar as tarefas que eu teria que cumprir. Eu já estava me adaptando muito rápido, antes de concluir as 2 semanas, executando muito bem as manutenções no farol, executando as sinalizações de embarcações e aviações. E na segunda semana, o ambiente naquela ilha começou a ficar tenso e sombrio. E era a última semana do capitão. Ele teria de voltar ao posto da Marinha, e somente eu ia ficar naquele farol. Naquela última semana do capitão, presenciamos algo assustador. Sobre a costa daquela ilha, avistávamos inúmeras gaivotas decapitadas e desmembradas, vísceras e órgãos por toda a parte. Eu, capitão, ficávamos a imaginar que tipo de animal era aquele que estava habitando aquela ilha. O capitão, vendo aquilo, ele decidiu ficar mais algumas semanas comigo naquela ilha, mas ele não falou nada para seus superiores. Falou que teria que ficar mais algum tempo para que eu me adaptasse melhor. E o capitão ficando comigo ali mais algumas semanas, percebemos que aquela terrível matança de gaivotas aconteciam só em noites de lua cheia. E foi um dia, ao final da tarde. Eu, capitão, estávamos observando o lindo pôr do sol. Foi quando avistemos um homem que vinha remando um barco de madeira. O homem vestia um capuz. A gente mal conseguia enxergar seu rosto. Foi quando ele percebeu que estávamos observando ele. Naquele momento ele parou de remar e ficou parado com seu barco. E logo iniciou a noite. E o homem continuava parado com seu barco ali no mar. Naquela noite estava incrível. Havia uma grande lua no céu,
que refletia a sua luz sobre as águas do mar. Foi quando aquele homem resolveu começar a remar, e logo com seu barco começou a sair daquele lugar. Eu, capitão, olhando em direção às águas do mar, já não estávamos avistando aquele homem. Isso já era por volta de 21 horas da noite. Então comecemos a retornar de volta para o farol. Quando estávamos retornando de volta para o farol, avistemos alguém que estava na frente do farol. E quando nos aproximamos, mais ou menos 100 metros daquela pessoa, vimos que era aquele homem que estava no barco, vestindo aquele capuz, e ele estava com a cabeça abaixada. Naquela hora, confesso que eu ficava a pensar como haveria a possibilidade de alguém dentro de um barco no mar sair daquele barco e se locomover de forma muito rápida entre rochas com difícil acesso na costa daquela ilha, chegando mais rápido que a gente até o farol, pois aquilo não era normal, era algo imaginável. Então ele começou a se abaixar cada vez mais e se curvou e começou a fazer um som assustador. Era como se fosse um animal feroz. E o capitão, muito irritado, falou: "Eu lhe dou 5 minutos para você parar com essa brincadeira idiota e se retirar daqui, pois você está em área privada." Mas ele nem ligava para o que o capitão falava e continuava fazendo aquele som assustador cada vez mais alto. Foi quando ele ergueu a cabeça e sob aquele capuz a gente pôde avistar sua face. Naquele momento, eu, capitão, avistemos algo além da compreensão humana. Aquilo literalmente era um monstro. E ele começou a se aproximar da gente. "Se afaste, não se aproxime." Aquela criatura começava a se aproximar mesmo assim. O patrão, naquele momento, começou a disparar com a sua arma. Aquela criatura começou a se esquivar e logo começou a se afastar. Correndo muito rápido de uma maneira incrível, ela foi em direção à costa da ilha. Aquela criatura subiu em cima de uma rocha e começava a rosnar de uma forma mais assustadora. E o capitão, mesmo assustado, falou: "Vamos atrás daquela criatura." Então o capitão pediu que eu fosse até o farol e apanhasse o sinalizador. Indo até lá, eu peguei o sinalizador. Eu, capitão, fomos até aquela criatura. E ela estava em cima de uma rocha. Quando nos viu, começou a rosnar cada vez mais feroz. O capitão começou a disparar com a sua arma e eu comecei a disparar com aquele sinalizador. E aquela criatura, num movimento de muito reflexo, ela pulou de cima das rochas e foi de contra ao capitão. Se chocando contra ele, arremessou ele numa longa distância. Pois naquele momento ela começou a vir na minha direção. Com aquele sinalizador eu comecei a disparar. Foi quando um dos disparos atingiu sobre a cabeça daquela criatura. Ela se afastou e começou a rosnar. Rapidamente, ela deu um salto incrível, pulando para cima das rochas. Pulando para cima das rochas, ela desapareceu. Naquele momento, de imediato, eu fui próximo do capitão para ver como ele estava. O capitão estava bem. Então falou: "Me ajude a levantar e vamos sair desse lugar. Vamos retornar de volta para o farol." Então chegamos ao farol. O capitão falou: "Vamos ficar aqui até amanhecer. Não vamos mais perseguir essa criatura." Ao desespero, naquele momento, perguntei ao capitão: "Que tipo de coisa é aquela? É um ser humano ou um animal?" O capitão me olhou de forma assombrosa e falou: "Por muitos anos, li muitos livros que a minha esposa lia, livros em relação ao sobrenatural. E ao ler esses livros com minha esposa, eu aprendi que a lua cheia está em sintonia com o sobrenatural. E garanto a você,
que aquela criatura que estamos perseguindo é uma criatura da Norte, que faz parte da sintonia da lua cheia. Aquela criatura não é um animal e nem um ser humano, mas sim um monstro, algo sobrenatural, muito mais rápido e mais forte que a gente. E o capitão seguia a falar. Vamos embora amanhã pela manhã. Vou falar com os superiores, que eles designem outros oficiais para que fiquem aqui. Vamos guardar isso como segredo, pois se a gente falar para alguém, quem vai acreditar nessa história? Ninguém vai acreditar. Vamos ficar como piadas em dentro da corporação. Aquela criatura não vai mais voltar. Devido ao nosso confronto, ela foi embora para bem longe. Mas nós dois temos que sair dessa ilha. Então, ao amanhecer, o capitão entrou em contato com a base da marinha. E retornamos de volta para a base da marinha, saindo daquela ilha. E foram designados oficiais para que ficassem lá, cumprindo a operação de 89 dias. Pois eu, capitão, guardemos segredo somente com a gente. E esse é um relato assustador de um velho português que se chama Santiago. O relato ao qual chamamos de O Farol do Terror.